Já parou para pensar como as coisas ao nosso redor ganham um significado? Por que um objeto, um gesto ou mesmo uma ideia tem o valor que a gente atribui? A resposta, isso é o mais curioso, parece não estar na coisa em si, mas em toda uma teia de conexões em volta dela. Hoje, a gente vai mergulhar no pensamento de um sociólogo que nos deu uma chave para entender exatamente isso. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, vamos conhecer o homem por trás da ideia, o Zygmunt Bauman. Depois, como a vida dele, que foi super movimentada, moldou seu pensamento. Aí, entramos de cabeça na sua definição de cultura como um sistema, que é a chave para tudo. E para fechar, vamos entender por que isso tudo é tão relevante para a gente hoje. Então, vamos começar pelo começo. Quem foi essa figura? Quem foi o pensador que nos propôs essa nova maneira de olhar para o mundo? Zygmunt Bauman, um sociólogo e filósofo polonês, uma mente brilhante que se tornou professor emérito na Universidade de Leeds. Mas ele era muito mais do que um acadêmico. Ele era, acima de tudo, um observador profundo das transformações da nossa sociedade. E para entender as ideias dele, é fundamental olhar para a jornada que ele teve. A vida do Bauman foi marcada pelas grandes turbulências do século XX, e foram justamente essas experiências que viraram a matéria-prima de toda a sua obra. Vamos dar uma olhada rápida nessa linha do tempo. Nos anos 40, ele lutou na Segunda Guerra Mundial. Depois, no pós-guerra, foi instrutor político. Só que nos anos 60 ele foi forçado a sair da Polônia, foi dar aulas em Israel e depois se estabeleceu no Reino Unido. Essa vida de constante deslocamento, de mudança de contexto, o forçou a observar como as diferentes sociedades criam suas próprias regras e significados. Essa experiência, sem dúvida, foi fundamental para a visão dele. E foi essa jornada toda que o levou a seu trabalho mais profundo. Agora, a gente vai para o coração da sua contribuição, a sua definição de cultura. Bauman escreveu muito, viu? Obras como Modernidade Líquida e Pós-Modernidade e seus Descontentamentos viraram leituras essenciais. Mas era um trabalho um pouco mais antigo, Culture as Praxis, lá de 1973, que a gente encontra a base para a nossa conversa de hoje. E aqui está a definição central. Para Bauman, cultura não é só arte ou tradição, não. É o sistema de significação que organiza tudo. Pensa nisso como se fossem as regras não escritas de um jogo. É a grade invisível que nos diz o que é importante, o que é certo e como devemos nos relacionar. Certo, então a cultura é um sistema. Mas como isso funciona na prática? Como é que ela se torna a chave que abre a porta do significado? E essa citação do Bauman resume tudo. A ideia de que analisar algo de forma isolada é um beco sem saída. Isso é muito poderoso. Ele argumenta que o verdadeiro significado não está no objeto em si, mas na rede de relações em que ele está inserido. É a conexão que importa. Este quadro aqui ilustra o ponto de forma brilhante. Pensa comigo num semáforo vermelho. Olhando para ele de forma isolada, como a gente vê à esquerda, é só uma luz vermelho, sem contexto, incompleta. Mas dentro do sistema de trânsito, em relação ao verde, ao amarelo, aos carros e pedestres, ele ganha um significado poderosíssimo. Pare. A análise em sistema, à direita, é relacional, é abrangente e, claro, cheia de significado. É a passagem do objeto para a relação. Ok, mas além de ser uma teoria sociológica interessante, qual é a aplicação disso no nosso dia a dia, no mundo de hoje? Por que isso importa, afinal? Então, aqui está a grande lição. A ideia de Bauman é uma ferramenta poderosa de pensamento crítico. Em vez de aceitar o valor das coisas como algo natural, ela nos convida a sermos uma espécie de detetives culturais, a perguntar, dentro de qual sistema isso faz sentido? A gente entende que o significado não é algo fixo, ele é constantemente construído e negociado, especialmente na nossa modernidade líquida, onde tudo muda tão rápido. E isso nos deixa com um desafio. Pensa nas roupas que a gente veste, na tecnologia que usamos, até nas notícias que lemos. Que significados ocultos aparecem quando a gente para de olhar para o objeto e começa a enxergar o sistema por trás dele? Começar a fazer essa pergunta não apenas revela o mundo, mas pode, de verdade, mudar a forma como a gente vive nele.